Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Vamos iniciar um novo assunto, que é despesas e receitas antecipadas. Muito cuidado com essas duas nomenclaturas, despesas antecipadas e receitas antecipadas. Eles são falsos sinônimos, porque despesas antecipadas parece uma despesa, mas não é. É um direito, é um ativo e nós vamos estudar isso de forma detalhada. E receitas antecipadas parece uma receita, mas não é. É uma obrigação, é um passivo e nós vamos estudar todos os detalhes a partir de agora. Então vamos lá. Na telinha. Olha aí. Aqui estão as nossas redes sociais para você seguir o professor Felipe Araújo e ter acesso a dicas e materiais gratuitos. Pessoal, contas importantes ligadas a esse assunto. Olha, lembrar, despesas. Despesa de aluguel ou aluguel passivo, isso é uma despesa. Despesa de seguro ou prêmio de seguro, isso também é uma despesa. Então, regra, quando eu tenho uma despesa, eu tenho uma conta de resultado. Receitas, receita de aluguel ou aluguel ativo. E se eu tiver receita de seguro ou seguro ativo, isso é uma receita, é uma conta de resultado. Show de bola? Tranquilo. Porém, eu tenho alguns ativos, como o aluguel a receber. Então, toda vez que eu tiver algo a receber ou a recuperar, isso é um ativo. E despesa antecipada. Por quê? Porque o que é uma despesa antecipada? É quando a empresa ela assume o compromisso de pagar no futuro ou paga antecipadamente uma despesa que só vai ocorrer no futuro. Ou seja, assim ela tem um direito de, no futuro, usar, consumir algo que vai se tornar despesa, como aluguel de um imóvel, como seguro de um carro. Então, assim, eu tenho alguns exemplos de despesa antecipada. Eu vou ter, por exemplo, seguros a vencer. Eu tenho seguros a apropriar. Eu tenho seguros pagos antecipadamente. Ou seguros antecipados. Combinado? Tudo daí são exemplos de despesas antecipadas. Despesa antecipada é o gênero que tem várias espécies. No caso de seguro, eu posso chamar dessa forma. No caso de aluguel, eu tenho várias outras nomenclaturas. Eu posso chamar de, olha, aluguéis a vencer, aluguéis a apropriar, tá bom? Eu tenho aluguéis pagos antecipadamente. Ou aluguéis antecipados. Tranquilo? Pronto, então aí seriam exemplos.
E eu vou ter o meu passivo. Que eu tenho o quê? Eu tenho um aluguel a pagar, seguro a pagar, tudo que é pagar, recolher, e eu tenho uma receita antecipada. Por que que receita antecipada é uma obrigação, Felipe? Olha, pessoal, porque a empresa ela recebeu o dinheiro, tá? Mas ainda não prestou o serviço ou entregou a mercadoria. Então, diante disso, ela tem uma obrigação de fazer isso, tá certo? Ela tem aí a obrigação de fazer isso. Combinado? Show de bola? Ok. Beleza. O que é que eu vou ter mais, pessoal? Então, receitas e despesas antecipadas. O que é que eu tenho aqui para mostrar para você? Olha, em atendimento ao princípio da competência ou ao regime de competência, as receitas e as despesas, o correto é isso, tá? As receitas e as despesas, tá? Aqui fica as receitas e despesas são registradas no momento em que ocorrem, independentemente aí do seu recebimento ou pagamento. Fechado? Do seu recebimento ou pagamento. Então, pessoal, despesa paga no momento do fato gerador. Tá certo? O que é isso? A despesa aconteceu, tá certo? Naquele momento, e ela foi paga também. Sabe que o fato gerador ele pode ser instantâneo ou mensal. Por exemplo, a empresa contrata uma outra empresa para consertar o ar-condicionado. Naquele momento que consertou o ar-condicionado, aconteceu a despesa de manutenção. Agora, no caso do funcionário, no caso de um imóvel, essa despesa é por período. Então, despesa de salário do mês, despesa de aluguel do mês, tá bom? Do mês. Então, pessoal, essa palavra ocorrem tá ligado ao quê? Tá ligado aí ao fato gerador, tá? Então a despesa ela foi paga aí, ó, no momento do fato gerador. Então eu tenho aqui debita uma despesa porque ocorreu o seu fato gerador, tá? Ou seja, diminui o PL. E credita a caixa que diminui o ativo. Isso daqui é o quê? Isso é um fato modificativo diminutivo. Tranquilo? Ok. Então aí eu tenho um exemplo da despesa paga no momento do fato gerador. Show! Despesa não paga no momento do fato gerador. O que é que acontece? Olha, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o débito em uma despesa que diminui o PL e eu vou
creditar despesa a pagar que aumenta o passivo, tá bom? E aí, como ele não foi pago, vai pagar no mês seguinte. Aí depois eu vou ter o lançamento na data do pagamento. Eu debito despesa a pagar, que isso diminui o passivo, e credito caixa, que isso diminui o ativo. Beleza? E, pessoal, eu tenho um outro caso, que é quando ocorre o pagamento da despesa sem que ocorra o fato gerador. Ou seja, agora houve uma antecipação, tá? Houve aí uma antecipação. Entenderam? Pronto. Nesse caso, o que acontece? Como não ocorreu o fato gerador, eu tive o pagamento antecipado, eu vou creditar a caixa pelo pagamento, ó. Vejam, aqui ele pagou logo, diminuiu o caixa. Aqui ele não pagou, então houve o pagamento depois. Aqui ele pagou de novo. Só que aqui aconteceu o fato gerador. Aqui também aconteceu o fato gerador. Aqui já não aconteceu, por isso que não tinha despesa. Mas aqui não ocorreu o fato gerador. Eu vou ter um direito de, no futuro, usar isso que ele pagou de um consumo no futuro. Então, eu vou debitar uma despesa antecipada que isso aumenta o meu ativo. Beleza? Pronto. Aí, pessoal, em outro momento, acontece aí o fato gerador da despesa, tá? Teu débito a despesa, que isso reduz o PL, tá certo? E aí, agora o direito que eu tinha é o seguinte, olha, eu paguei antecipado para que você preste o serviço do ar-condicionado. Eu tenho um direito. Quando foi 2 meses depois, ele foi lá, prestou o serviço, aconteceu o fato gerador. Então, é despesa para a empresa que está contratando o serviço. Mas, como ela não pagou e ela não vai pagar no futuro, porque ela já pagou, eu encerro a conta de despesa antecipada creditando. Então, fica aqui um crédito em despesa antecipada. De forma que o saldo que tinha, se fosse 100, se eu consumir 100, eu vou creditar aí esses 100. Belezinha? Olha aí que coisa boa! Tá bom? Então, é algo bem interessante aí na nossa análise que você tem que estar bem preparado. Então, pessoal, não esquece, tá? Observa bem.
as receitas e as despesas conforme o próprio regime de competência, tá bom? Próprio regime de competência que já foi estudado por nós, você já tem ideia. O fato, ele é registrado quando altera o patrimônio, tendo pagamento ou não por esse regime. Pronto. Então aqui eu trouxe vários exemplos para você entender a diferença de que quando uma coisa não for paga e for paga no futuro, mas aconteceu o fato gerador, eu registro. Se aconteceu o fato gerador e foi pago, eu também registro, tá? Mas se ocorreu o pagamento no futuro, mesmo sem ser tido o fato gerador da despesa, na verdade só o pagamento, alterou o patrimônio, alterou o meu ativo e passivo. Mas também, caso eu pague de forma antecipada, mesmo sem usar o serviço, eu já reconheço isso no meu ativo como um direito. E à medida que eu for usando, eu vou diminuindo, dando baixa, claro, logicamente, creditando, já que o ativo despesa antecipada tem natureza devedora. Ele diminui o saldo creditando. E olha que interessante que eu vou aqui mostrar para você, tá bom? Mostrar para você. É um exemplo prático, é como se você fosse em uma sorveteria e fosse lá, ó, tô pagando 10 sorvetes, mas não consumiu ainda. Então você tem um direito de ir lá e consumir os 10 sorvetes. E à medida que você usando, você vai diminuindo. Fui lá consumir um sorvete, agora só tenho direito a 9. Consumo mais 2, 9 menos 2, 7, até ele zerar. É assim que acontece, por exemplo, com o caso mais prático de despesa antecipada, que são os seguros pagos antecipadamente. Tem os aluguéis também, mas o seguro ele é mais aí frequente, tá bom? Frequente. O que é que eu vou ter mais, Felipe? Olha, pessoal, as despesas antecipadas são valores desembolsados pela empresa de forma antecipada aí, representando saídas de caixa sem haver a ocorrência imediata aí da despesa. Então é isso, pessoal. Claro, é importante a gente detalhar tranquilo? Que a empresa ela pode desembolsar ou não. É casos exceções, mas pode acontecer de a empresa assumir um compromisso por meio de um contrato, de cumprir no futuro, né, os pagamentos de algo que só vai ser consumido no futuro. Aí quando tiver esse contrato, aí eu já reconheço ali tanto o direito quanto a obrigação. Mas, naturalmente, a maioria dos casos, é ele pagar a despesa que vai ocorrer no futuro de forma antecipada. E o caso mais prático é seguro, mas eu também posso ter aí aluguel. Então, regra, pessoal. Regra que eu estou falando, regra. As despesas antecipadas são valores desembolsados pela empresa de forma antecipada, representando saída de caixa sem acontecer a ocorrência imediata aí da despesa, tá bom? Sem ocorrer aí da despesa, beleza? Claro, regra é essa. Ou a desembolsar. Tranquilo? E aí, pessoal, se não ocorreu de forma imediata a despesa, eu tenho aqui o que nós chamamos de despesas não incorridas. Ou seja, que não ocorreu o fato gerador. Tá bom? Que não ocorreu aí o fato gerador. E isso, meu amigo, minha amiga, está totalmente
em consonância com a Lei 6.404, em seu artigo aí 179, que afirma que as contas serão classificadas aí, ó, no ativo circulante. O que é ativo circulante? São os bens e direitos de curto prazo, tá bom? De curto prazo. Olha aí. Aqui são os bens e direitos de curto prazo. Então, serão classificados nessa conta as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações em recursos em despesas do exercício seguinte, tá? Que são aí as... Olha aqui. Que são as despesas antecipadas, tá bom? Pronto. Então, eu só estou trazendo como isso está na lei, para você entender que esse artigo, ele trata sobre isso. Pessoal, outro ponto importante, muitas vezes falam, professor, eu quero que o senhor explique a Lei 6.404 em uma aula. Pessoal, a Lei 6.404, ela é abordada nas aulas de acordo com o assunto. Porque se você quiser ler, você vai ler a lei. Mas aqui eu tenho que trabalhar o assunto e dentro do assunto eu trago como a lei trata aquele dispositivo. E aí você pode ir lendo lá de forma específica, tá bom? Então, quando ele fala no artigo 179, as aplicações de recurso e despesa do exercício seguinte são as despesas que só vão acontecer a partir do exercício seguinte, tá? E aí, isso é chamado o quê? De despesa antecipada. Tá bom? Deixa eu só mudar aqui. Pronto, é só o dispositivo aqui que muda a tela. E por fim, com relação ao conceito e aos critérios de avaliação de despesas antecipadas, julgue os itens que se seguem. E aí nós vamos avaliar a questão, tá bom? Vamos avaliar a questão. Olha o que ele diz. As despesas antecipadas representam direitos, beleza, é um ativo, que serão realizados em dinheiro no futuro e que estão sujeitos à provisão para perdas no seu valor recuperável. Olha, pessoal, na verdade, no futuro, a despesa antecipada não vai virar dinheiro, vai virar o consumo de algo. Então, que são realizados em serviço. E eu diria que não é nem bens. Por quê? Porque para os bens, eu posso reconhecer um ativo e ele não está sujeito a essa provisão. Tá bom? Então, as despesas antecipadas representam direitos que serão realizados em serviço no futuro e que há, em regra, saídas de caixa sem acontecer a ocorrência imediata do fato gerador. Esse nome é importante, principalmente na hora de eu lançar uma receita ou despesa. A despesa é o consumo de algo, né? E a receita, ele tem ali ligado ao ganho de algo, tá bom? Seja ali pela venda de uma mercadoria ou pela prestação de um serviço. Já no caso da despesa, eu tenho um consumo de um aluguel, de um salário, de um determinado item que vai ser prestado serviço e assim por diante, tá bom? Então, não esquece. E de pronto, é importante destacar, só para a gente finalizar, que despesa antecipada parece uma despesa, mas não é. Cuidado! É um falso sinônimo. Então, despesa antecipada, isso vai ser um ativo. Fechado? E aí, temos muitas questões sobre isso.